Torres, Bozó Sete Cordas, Beto do Bandolim e homenagens a Dilson Reis, Maximino Sete Cordas e Nuca Sarmento. Incentivo Funcultura. Apoio Rádio Universitária. Quando as coisas apertam, tudo o que você mais precisa é de apoio. Apoio da família, dos amigos e de quem mais puder ajudar é fundamental. Quando a tuberculose é diagnosticada, é a mesma coisa. O apoio faz toda a diferença. Se identificar tosse por 3 semanas ou mais, procure uma unidade de saúde. Tuberculose tem cura. O teste é rápido, o tratamento é gratuito e precisa ser feito até o final. Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. Ministério da Saúde, Governo Federal. Universitária 99.9 MHz. Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e Paulo Freire 820 AM. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Bom, eu sou a Manina Aguiar, faço parte do Centro das Mulheres do Cabo e vou ficar nesta terça-feira, da 11 ao meio-dia com você. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na Universitária FM e também na Paulo Freire AM, com transmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo facebook.com/universitária 99.9. Como também pode acompanhar os nossos principais destaques no Instagram, @programa Fora da Curva e no Twitter, @prog Fora da Curva. Participe e divulgue o nosso programa nas suas redes sociais. O atual presidente do Brasil, em sua campanha em 2018, tirou fotos com criancinhas ensinando a simular arma com a mão, admitia que as mulheres ganhassem menos do que os homens porque engravidavam, falava abertamente que os direitos trabalhistas eram excessivos e prejudiciais à economia, sendo, portanto, descartáveis, que era favorável às escolas militares e questionava o papel das universidades. Por isso, o Fora da Curva de hoje quer saber por que elegemos um governo contra o povo. Para responder esta e outras questões, nós recebemos aqui a Rebeca Duarte, ela que é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Um prazer tê-la de volta. Rebeca, bem-vinda. Grata sim. Prazer estar aqui também. Conosco também a nossa companheira aqui do Fora da Curva, ela que é integrante do SOS Corpo, Carmen Silva. Bom dia, Carmen. Bom dia, Manina, Rebeca, bom dia, ouvintes do Fora da Curva. Vamos conversando aqui. Vamos conversando. Daqui a pouquinho também a gente está aguardando a presença de Paulo Mansan, ele que é integrante do MST. Bom, o que aconteceu com o povo brasileiro para eleger esse candidato, Carmen? Muitas coisas aconteceram, né? A gente já teve assim, a oportunidade de avaliar esse processo eleitoral. Eu acho que eu queria destacar assim, 4 elementos que eu acho que são importantes na nossa reflexão. Um elemento assim, muito valioso para a gente pensar sobre por que se elege candidatos que são contrários às necessidades do povo, não têm sensibilidade para a situação em que nós vivemos, é a própria crise de representação política. Quer dizer, a gente vive uma situação que não é só do Brasil, é uma situação do mundo, onde os sistemas políticos, que não representam a maioria da população, eles estão sendo rejeitados pela população. Mesmo que isso não seja algo elaborado, consciente, como uma proposta política,
mas há uma rejeição. Há uma ideia de que todo político não presta, de que tem uma brincadeira, inclusive, todo político calça 44, porque é uma forma de dizer que esse sistema não representa nossos interesses. E quando você vê que nós mulheres, por exemplo, somos mais de 50% Das eleitoras? das eleitoras e da população brasileira. Uhum. E no Congresso somos apenas 15%, você entende o que não nos representa. A população negra é majoritária no Brasil. No Congresso é uma minoria inexpressiva, né? Então, a população LGBT tem uma grande expressão no Brasil. Não é majoritária, mas tem uma grande expressão. No Congresso, pelo menos assumidamente, é muito pequena. Então, não há uma representação de trabalhadores, de mulheres, de pessoas negras, de LGBTs, de povos indígenas. Você tem uma indígena no Congresso Nacional. Então, isso gera uma crise de representação. Só que ela atinge todo mundo que participa da institucionalidade da representação. Não atinge só quem é... Por exemplo, atinge também quem representa, né? Não só quem não representa. Sim. E esse governo usou esse sentimento popular. Então, esse é um elemento forte. Esse governo que foi eleito, o governo Bolsonaro, usou a crise da representação política como um elemento a seu favor, se colocando como alguém que não é da política, sendo que não é verdade. Ele é da política há muitos anos, precisamente há 4 décadas. Então, tinha mandato de parlamentar há 38 anos, né, 39 anos. Então, usou falsamente, mas usou um sentimento que existe, que é real. Uma outra coisa é a própria conjuntura. A gente vivia já a entrada de uma crise econômica, quer dizer, o Brasil conseguiu segurar a crise de 88, que foi uma crise mundial, até um certo ponto, mas neste momento do impeachment da presidenta Dilma e da eleição do novo presidente, já estávamos no processo de crise econômica, isso já estava também sendo sentido, e sempre o povo reage contra os governantes daquele momento. E tem uma outra coisa que eu queria também destacar, que é 2 outras, só para fechar esse raciocínio, que é uma primeira, foi o uso das tecnologias de informação, quer dizer, o uso da internet, o uso especialmente do WhatsApp, mas não só, também do Twitter e do Facebook, mas especialmente do WhatsApp, para fazer notícias falsas, são as chamadas fake news, quer dizer, notícias falsas, né? News são notícias e fake são falsas. Então, o uso de notícias falsas para chegar às pessoas, só que não a todas as pessoas de uma forma generalizada, e sim a grupos personalizados que foram criados pela campanha do Bolsonaro, orientado por pessoas que tecnicamente entendem como fazer isso. Esse americano Steve Bannon, que algumas pessoas já ouviram falar, é o cara que construiu esse modo de operar, entende disso, que esses grupos são formados, grupos de WhatsApp e de Facebook, capturando informações que cada pessoa disponibiliza na internet sobre si mesma. Seus dados. Né? Seus dados. Então, eles usam esses dados do que você gosta, onde você estudou, qual é a sua cidade, o que você normalmente compra, o que você normalmente posta, que tipo de coisa, de pesquisa que você faz na internet. E eles condensam esses dados e eles formam grupos perfilados, ou seja, grupos com perfis baseados nas suas preferências e mandam notícias baseadas nas suas preferências. Por exemplo, você é um empresário falido, alguém que queria botar uma empresa e não conseguiu, e aí você recebe informações da campanha do Bolsonaro sobre impostos, sobre multas,
sobre sinalizações de trânsito. Vai direcionado para essa categoria, Direcionado para essa categoria, para esse gosto, para essa pessoa que tem esse problema. Sim. Que é ser um empresário falido, entendeu? Que é não conseguir ter uma pequena empresa. Já outros que têm um perfil mais religioso, então eles botam coisas sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o diabo, sobre elementos que vinculam as candidaturas adversárias a questões morais, entendeu? Então, esse tipo de jogo que é possível fazer pela internet, através dos grupos de perfis, tanto pelo WhatsApp como pelo Facebook e tal, ele foi feito. E aí, ele também era estimulado pelas igrejas, né, que são igrejas fundamentalistas, que não são todas, mas tem igrejas neopentecostais de caráter fundamentalista que os pastores estimulavam as pessoas a divulgar essas notícias e também faziam essa divulgação nos próprios grupos de WhatsApp das igrejas. Então, são várias forças que convergem. E aí você que está me ouvindo agora, recebia no seu WhatsApp, não diretamente da campanha como uma coisa massificada, mas de uma pessoa que você conhece, que você confia, que é da sua família, ou que trabalha junto com você. Seu grupo de amigos. Seu grupo de amigos. Alguém que você tem confiança. E aí você recebia isso e não tem como você não acreditar. Claro que quando as coisas eram muito díspares da realidade, tipo, o Ministério da Educação está divulgando para as escolas um kit que tem mamadeiras com o órgão sexual masculino. Não pode falar baixaria, né, na rádio. Então, o órgão sexual masculino. Aí, claro, algumas pessoas desconfiavam que isso não podia ser verdade. Mas quando as pessoas recebiam um vídeo da cantora Daniela Mercury, que apoia o outro candidato, dizendo numa festa, vamos soltar os demônios, vamos dançar. Eles acreditavam e logo embaixo vinha uma mensagem associando Daniela Mercury. A Lei Rouanet. A Lei Rouanet. Logo. Que foi beneficiada pela Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo à cultura, com a qual é possível captar recursos. Os artistas fazem isso. Quem faz filme, quem faz show, faz isso. Captam recursos junto a empresas baseados nessa lei. E aí depois associa essa Lei Rouanet ao ex-presidente Lula, ou à presidenta Dilma. Então, esse tipo de associação, isso é planejado, isso é um jogo, e isso envolveu a população brasileira. Eu quis fazer essa fala até muito longa, mas para a gente explicar que a população brasileira não é idiota, a população brasileira não é que não sabe das coisas, mas a população brasileira foi alvo de uma forte manipulação que foi produzida através da internet, e ela ganhou peso de verdade, inclusive porque antes disso, durante 4 longos anos, a Rede Globo usou o principal jornal em termos de audiência no Brasil, que foi o Jornal Nacional, para criar o ódio, para disseminar também notícias falsas e para gerar a ligação entre Partido dos Trabalhadores e corrupção, que está comprovada agora que é uma ligação que não faz sentido nos fatos, mas ela foi utilizada como verdade, e isso chega em todos os lares, ou quase todos os lares do Brasil. Então, eu queria dar esses 4 elementos, 3 só que eu disse, faltou o 4, mas é muito rápido. Tá bom. Que é a compra deslavada de voto, que não deixou de acontecer no Brasil. Continua ocorrendo, e aí aquele político que atua lá naquele bairro e que manipula a população e que dá uma cesta de alimentos e que não sei o quê, que joga, conseguiu uma colocação para sua filha e tal, e você vai lá e vota. Então, tudo isso ocorreu ao mesmo tempo, né, na eleição. Então, não é que somos pessoas que acreditam, pessoas assim, que não têm uma crítica a esse tipo de procedimento que está ocorrendo no governo federal. Simplesmente houve um processo orquestrado, organizado, massivo de manipulação e baseada em estudos, em científicos. Isso não é algo, é alguém que gosta de fazer, não. É gente que sabe fazer isso.
sabe utilizar a manipulação. Eu queria também a contribuição de Rebeca. Por que a gente elegeu este candidato? Carmen faz uma ótima análise com esses 4 pontos que ela levanta, então eu vou começar a refletir sobre esses 4 pontos que ela levanta, né? Enquanto ela estava falando, eu estava pensando aqui que uma característica dos povos originários e dos povos africanos é considerar o lugar e a importância do contador de histórias, né? Por que a importância do contador de histórias numa comunidade? Porque uma característica básica do ser humano é se organizar socialmente através das histórias. Então, o ato de narrar, a narrativa, é algo que constitui a própria organização social, né? Então, vou partir dessa ideia da narrativa. Então, uma comunidade negra hoje, por exemplo, no Brasil, ela reconhece que no seu processo de resistência, a história contada através da musicalidade, da poesia, tudo mais, é o que mantém essa resistência, né? Então, as loas de maracatu, as loas de uma capoeira, essa história narrativa, ela fez a linha de resistência e de sobrevivência desses povos que foram atacados historicamente. E assim também os povos indígenas, os povos originários. Então, o lugar desse contador de história é fundamental. Por quê? Porque se reconhece que a narrativa é quem organiza socialmente um grupo social, né? Levantando isso, e aí trazendo o que Carmen disse, eu vejo que é muito importante a gente começar a pensar dentro dessa disputa de narrativa que a gente vivencia, né? Então, o que traz a mídia golpista, o que traz os grupos de WhatsApp, se não disputas narrativas. O companheiro chegou ali. Okay. Disputas narrativas. Sim. Né? Então, traduz esses conflitos narrativos que, no meu ver, ela partem na nossa questão política estrutural, mais estrutural, uma disputa narrativa que ela parte da necessidade de a gente ver o que é essa grande ficção narrativa, que é, o Estado Nacional, a ficção do Estado Nacional, a ficção da democracia e a ficção da República. Então, a gente vive com essas 3 ficções narrativas e a gente sobrevive com essas 3 ficções narrativas e vive dependendo delas e o pior, não compreendendo elas como ficções, mas compreendendo como bases da realidade, que é o nosso grande problema. Então, levantando isso da ficção, primeiro, do Estado Nacional, a gente a ficção do Estado Nacional, ela passa por cima da condição de que esse Estado ele foi gerado a partir de um processo de violência, de opressão, de expropriação, né? A expropriação do lugar, da organização social, das terras e da vida dos povos originários, a apropriação do lugar originário de povos africanos que foram sequestrados, a apropriação e a expropriação do trabalho, né, desses povos, da vida desses povos, né, da existência desses povos. E foi fundado aqui um Estado, né, com base nessa expropriação, com base nessa violência sistêmica, continuada, permanente e renovada constantemente, com outros nomes, com outras relações de trabalho. Então, sai do trabalho escravizado, mas vai para um trabalho subassalariado, né? Que mantém, na verdade, um vínculo escravocrata até hoje. E de ser um Estado nacional, que é uma outra grande ficção, né? Então, ser um Estado nacional, ela parte da ideia de que somos um povo só. Então, a nação é um povo só, com uma só cultura, com uma só vontade. E essa ficção do Estado, essa narrativa do Estado Nacional de ser um povo só, atropelando a nossa sociodiversidade, que, na verdade, se constitui de diversos povos. Então, a gente tem, por exemplo, só de povos originários são 305 etnias,
nesse território brasileiro, 305 etnias, cerca de 200 línguas maternas, para se ter ideia, e a maior parte da população brasileira ainda ignorando essa sociodiversidade dos povos indígenas. A gente tem uma sociodiversidade negra de diversas origens étnicas africanas que chegam aqui e trazem, embora que a gente não conheça mais, mas está no bojo das relações étnico-raciais, essa sociodiversidade. E a gente tem, em todo o contexto da história brasileira, uma sociodiversidade imensa que se dá nas relações políticas e sociais também. Então, o Estado Nacional ela passa por cima dessa sociodiversidade com base numa narrativa falsa de que somos um povo só. E aí constitui instrumentos jurídicos com base nessa falsa narrativa. A vontade do povo. Então, essa crise de representatividade que Carmen fala, ela vem justamente disso, de querer conscientemente passar por cima dessa sociodiversidade, que também entra na questão de gênero, né? Nas relações que se constituem a partir disso, e criar uma falsa representatividade política. Porque, na verdade, no final das contas, ao fim e ao cabo, essa representatividade ela não se dá contando com essa sociodiversidade, mas mantendo as elites aristocratas, heteronormativas, patriarcais, brancas, né, proprietárias, que constituíram essa narrativa ilusória, né? A narrativa da ficção da democracia é outro problema, né, que a gente carrega, e eu digo isso que a gente carrega, a gente construindo também quem construiu também essa narrativa e quem mantém também essa narrativa, por exemplo, são as esquerdas partidárias, que mantêm uma narrativa de disputa de poder através de uma representatividade eleitoral que não representa, na verdade, por exemplo, a discussão de que projeto de organização social nós queremos. Então, as esquerdas partidárias ficam se limitando a projetos de poder através de eleições dentro de uma democracia burguesa, cuja proposta única é manter a burguesia continuadamente e permanentemente no poder. Então, a grande discussão das esquerdas continua sendo: a gente consegue realmente desconstruir o poder de uma burguesia proprietária, patriarcal, racista, através de eleições, né? Então, é uma discussão que a gente precisa, não pode mais ficar dizendo, não, isso a gente discute depois, porque desde que eu trabalho com o movimento não, isso a gente discute depois. Agora, o que a gente tem é isso. Agora, o que a gente tem é essa eleição para prefeito. Então, vamos discutir isso. Desde que o mundo é mundo, a gente mantém essa velha desculpa. Não, depois a gente vê isso. E nesse depois de ver isso, o que a gente está vendo aí é uma grande crise do depois a gente vê isso. Mas a gente não pode mais depois ver isso, a gente tem que ver isso agora. Né? Que projeto político de organizações sociais a gente tem, a gente quer e a gente precisa fazer. E a terceira ficção é da República, que a gente também mantém, de que somos uma república. Mas aí a gente vai ver como é que essa república se funda. Por um golpe militar. Por um golpe militar, minha gente. Então, o que a gente está vendo hoje é a manutenção desse mito fundador da república. Então, a gente tem que meter a mão nisso e dizer, olha, o mito fundador, essa ideia do vamos resolver o que a gente tem agora, não está resolvendo desde então, desde esse mito fundador. Então, a gente tem que meter a mão nisso e ver que o que está acontecendo agora aconteceu diversas vezes. E vai acontecer tantas outras vezes enquanto a gente não olhar essas narrativas que a gente carrega. Gente, queremos dar as boas-vindas também aqui para o Paulo Mansan, ele que é integrante do MST, seja bem-vindo. E a nossa discussão aqui, Paulo, está girando inicialmente em torno do discurso do então candidato à presidência da República, onde ele colocava, né, toda a o seu discurso de maneira assim bastante clara para a sociedade da retirada de direitos. E a pergunta que a gente está fazendo aqui é por quê elegemos esse candidato? Paulo. Bom dia a todos. Bom dia. E a todas, em especial aqui presentes. Porque essa é uma pergunta que eu acho que nós vamos continuar nos fazendo por algum tempo, porque isso aconteceu.
Mas eu acho que uma coisa que já dá para a gente entender é que, por mais que nós não acreditávamos, tem uma parcela da população brasileira, vamos pegar uns 15%, tem uma gênesis com esse pensamento que o Bolsonaro, e aí que as companheiras falaram antes, que o Bolsonaro tem, que é muito racista, misógino e por aí vai. E aí eu acho que, por que ele foi eleito? Eu acho que é uma junção de fatores. Primeiro, assim, o candidato da direita, no início, não era o Bolsonaro. Enfim, eles estavam tentando construir alguns outros. E o Bolsonaro, eu acho que nesse momento, ele cumpria um papel em especial, para colocar os interesses do capital internacional no meio da mesa. E aí é o que nós estamos conseguindo ver nesse primeiro período. Por mais que, bom, é um discurso triste, porque todo dia ele fala alguma coisa, ele ou seus ministros, que pode ser, eu acho que tem algo orquestrado, as polêmicas diárias que saem. Por um outro lado, que as companheiras também já comentaram, há um desmonte sistemático, entendeu? Se nós pegarmos o plano do Guedes, não há uma interferência. E aí nós podemos a privatização de todas essas empresas que eles dizem, estão falando que até o início do ano que vem são mais 130, Correios, mesmo algumas subsidiárias da Petrobras, a BR Distribuidora, o refino do petróleo que tá em jogo, e por aí vai. Então, acho que esse é um primeiro, ele estava cumprindo um papel dentro de uma lógica internacional. E depois surfou em algumas outras ondas, entendeu? Nós temos... Ele ainda não deu, por mais que esse perfil dele que aparenta ser força, ele não deu resposta já nesses primeiros meses ao que ele prometeu, que foi em especial a segurança pública. Nunca se matou tanta gente, tanto no Brasil. O discurso anticorrupção, que era, eu acho que pegou esse antipetismo com anticorrupção naquele momento, porque eu acho que tem ondas dentro da sociedade e elas vão mudando um pouco aos poucos. Então, o discurso anticorrupção, não, nós somos os imaculados, não temos nada, vamos resolver porque a sociedade também está cansada, todo dia, ou seja, da onde é que vem, todo dia foi uma onda. Outros elementos que eu acho que vale a pena citar, mesmo o papel da mídia empresarial aí presente. Bom, agora a Globo e setores, em especial a Globo, se arrependeu um pouco de ter ajudado a botar o Bolsonaro lá dentro. Mas, assim, eles ajudaram a construir no imaginário coletivo isso, só um partido é corrupto, só a esquerda faz isso, que também são problemas da história que também nós também não podíamos ter possibilitado isso. E aí, pega junto com isso a onda evangélica, que é uma coisa que nós vamos ter que entender um pouco melhor, respeitando os irmãos evangélicos, mas também entendendo que Jesus Cristo não veio com esse discurso de ódio, ou mesmo num grande encontro evangélico que alguém posa com uma arma onde é possível matar. E, por fim, a onda de fake news, que eu acho que é algo que nós também temos que entender, um monte de mentiras, em especial a mais engraçada e triste é a bendita mamadeira de piroca, né? Perdão aí para os ouvintes, ou se tem, mas é isso, ninguém nunca viu isso em sala de aula e um fake news dizendo, está sendo distribuído em escala e etc e tá. E alguém acreditar que as professoras receberiam isso e distribuiriam, né? Exatamente. Porque Ontem eu estava no encontro do Sintep, então é tipo uma piada. E, por fim, eu acho que dos elementos, a grande omissão do judiciário, parte dela a serviço, porque o que o ministro Sérgio Moro fez para tirar o Lula da jogada foi algo que foi desvelado agora a gente já sabia, mas agora ficou. E, em especial, a omissão do STF, que agora tomou outra postura, mas naquele momento estava julgando mais pela opinião pública do que pela Constituição. Então, acho que tem uma gama de elementos que vai demorar algum tempo para nós ir assimilando todos
mas novos ares estão chegando. Pois é, eu quero ir para esses novos ares. Estudo da consultoria Atlas Político, divulgado em 2 de agosto de 2019, diz que o governo federal tinha reprovação de 39,3% e aprovação de 31%, e que 81,8% das pessoas entrevistadas, gente, eram contra a exploração da madeira e dos recursos naturais dos garimpos e das reservas indígenas e ambientais da Amazônia. Então, eu vou fazer essa pergunta e a gente volta para vocês responderem com ela após o intervalo, ok? O que esses dados nos revelam? Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Quarto Festival do Choro João Pernambuco. Abertura dia 13 de novembro, quarta-feira, Teatro de Santa Isabel, às 19h30. Ingressos à venda no local. Orquestra Pernambucana de Clarinetes, Dalva Torres, Bozó 7 Cordas, Beto do Bandolim e homenagens a Dilson Reis, Maximino 7 Cordas e Nuca Sarmento. Incentivo Funcultura. Apoio Rádio Universitária. Ei, psiu, bora fazer a diferença com a gente? Nós da ONG MAAC estamos recomeçando nossas atividades com um rolê que tu não pode ficar de fora. É a feirinha UR7 Sustentável. Vai ter uma oficina de pintura, jardinagem, terapias integrativas e muito mais. Não perca! Dia 30 de novembro, a partir das 10 horas da manhã, na sede do MAAC, Rua Vale do Sirigi, número 30, Várzea. A semente da mudança parte de você. Os nomes de destaque do cenário cultural brasileiro têm espaço privilegiado no palco do programa Aplauso. Toda semana você ouve com a gente uma conversa embalada com muita música e histórias de quem faz a cultura no nosso país. Programa Aplauso, com Carmen Del Pino. Toda terça às 8 da noite. Aqui, na Universitária FM, nossa rádio pública. Você já ouviu falar sobre o primeiro programa de rádio totalmente LGBT do Brasil? O LGBT no Ar é feito por estudantes da Universidade Federal de Pernambuco e bolsistas da diretoria LGBT. Semanalmente, além do programa de rádio, tem mais um monte de conteúdos legais e babadeiros te esperando. Curtiu? Então passa lá no nosso Instagram, o @LGBT no Ar, e fica por dentro de tudo. Todas as quintas, às 8 horas da noite, aqui na Universitária 99.9 FM e na Rádio Paulo Freire 820 AM. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Fora da Curva, que hoje quer saber por que elegemos um governo contra o povo. Conosco, Rebeca Duarte, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Paulo Mansan, integrante do MST, e Carmen Silva, integrante do SOS Corpo, companheira aqui também do Fora da Curva. Lembrando que você acompanha pelo facebook.com/programa Fora da Curva e também pela página da Marco Zero Conteúdo. Nosso programa vai ser reprisado às 9 da noite aqui na nossa rádio pública. Bem, antes do intervalo, eu deixei um questionamento aqui. Carmen? A pergunta foi a seguinte, né? O que esses dados revelam dessa pesquisa Atlas Político a respeito da reprovação do governo Bolsonaro? Então, pelos dados que você colocou até esse momento, sim, a pesquisa dizia quase 40% de reprovação e 30% de aprovação. Uhum. Isso dá aproximadamente 70%, tem aí 30% de indecisos. Ausência de informação. De ausência de informação, né? Porque sim, a gente não sabe. Esse dado em si, ele demonstra a polarização que está na sociedade brasileira. Uhum. Agora, demonstra também que está caindo a aprovação do governo Bolsonaro, né? Se você pega o outro dado em relação à Amazônia, e você vê aí que mais de 80% das pessoas são contra os crimes
que este governo está apoiando na Amazônia, as queimadas, a derrubada, a exploração mineral, né? E a gente poderia aí citar um monte de outros elementos. Então, se mais de 80% é contra, a questão é, esses 80% relacionam o fato de serem contra essa devastação da Amazônia com o apoio do governo Bolsonaro para a devastação da Amazônia? Provavelmente não. Né? Se você perguntar, por exemplo, numa pesquisa de opinião, você é a favor ou contra a violência contra a mulher? Todas as pessoas, inclusive os homens que batem em mulher, vão responder que são contra a violência contra a mulher. Porque naquele momento ali que ele está sendo questionado, ele está respondendo a uma pergunta pública. Né? Então, tem muitos fatores em pesquisas de opinião que a gente poderia analisar para poder discutir esses dados. Né? Agora, o fundamental que eu acho dessa mensagem é que o governo Bolsonaro está perdendo apoio popular. Ele não está com o mesmo grau de apoio que ele teve no momento da eleição. E, além disso, as forças políticas que estavam ao redor, que eu concordo muito com o Paulo quando ele falou que o primeiro candidato das forças econômicas, dos mineradores, dos financistas, do capital internacional, primeiro nome, a bola da vez, não era Bolsonaro. No momento da eleição era o Alckmin. Antes tentaram o Aécio. Então, eles tinham outras alternativas, só que essas alternativas não emplacaram. E aí, quem emplacou, inclusive pela aliança entre fundamentalismo religioso e outras forças, foi o Bolsonaro. E aí, eles migraram para o Bolsonaro, porque viram essa possibilidade. Né? Então, hoje, essas forças estão em desacordo. Elas não têm divergência sobre o projeto ultra-neoliberal para a economia, que é o projeto da retirada de direitos, favorecendo o capital. Esse está em curso, tem um monte de votação acontecendo no Congresso Nacional contra nós, contra o povo brasileiro. Agora, eles estão em desacordo sobre o lugar que o Bolsonaro ocupa, né, o lugar central que o Bolsonaro ocupa nesse... E aí isso vai ter algo vai se desenrolar, né, daí dos próximos capítulos, né, desse momento que a gente está vivendo no Brasil. Eu queria trazer também uma outra informação, que durante a campanha, abertamente, ele falou que as questões trabalhistas oneravam muito, não é, aos proprietários, aos donos do emprego, e aí o trabalho informal atualmente, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, tem contribuído para diminuir o desemprego, mas afeta a arrecadação previdenciária no país. Em números, são 38 milhões de trabalhadoras e trabalhadores na informalidade. 12,5 milhões estão sem emprego. Eu queria a tua análise sobre esses dados, Paulo Massan. Sobre a pergunta ainda, somado com a pergunta, eu acho que o grosso das... Eu tenho muitos amigos e parentes que votaram no Bolsonaro, mas muitos. A explicação, o sentimento que eles têm é de vergonha. Acho que essa onda que a Carmen diz, assim, da perda de apoio, eu acho que é algo real. E o povo está perdendo porque, assim, ó, tem princípios básicos da civilidade, ou seja, do cuidado com outros seres humanos que são rompidos, entende? Então, acho que tem um pouco esse sentimento, porque quando o nosso presidente, e aí isso é um fato, que foi eleito democraticamente. Então, por exemplo, nós não defendemos assim, ó, cai Bolsonaro. Pode ter tido todas as ondas que a gente disse, mas assim, o povo votou, ele teve 10 milhões. Então, esse é o nosso 10 milhões de vantagem de votos na frente, com todas as ondas ditas anteriores, mas ele apesar enfim, das mentiras e etc, o povo está com vergonha da postura, porque ele ainda se mantém num ar de guerra, como se ainda estivesse num momento de campanha. Agora a máscara começa a cair exatamente por isso. A rede de fake news é um pouco desmontada, mas ainda, como denúncias internas do próprio partido, tem uma grande rede
E no plano internacional, isso é um elemento que a gente não pode perder. O Bolsonaro não está governando só da cabeça... O Guedes está muito vinculado com a burguesia. Por exemplo, ontem foi cortado mais um direito dos trabalhadores, o DPVAT. Sim. Que, eu estava olhando os dados. No primeiro semestre desse ano foram 103 mil casos enfim, não só de acidente, mas de pessoas que foram... receberam DPVAT por invalidez. Então, imagina, são ataques diretos. Por que não corta, não vai para as grandes fortunas, taxas grandes fortunas, taxa heranças? Não, todo ataque é diretamente no trabalhador. É a reforma da Previdência, que aí nós não vamos ter esse impacto agora. Vai ser daqui 10 anos... e aí o rural brasileiro, de onde é que eu venho, vai ser muito... Então, é a reforma trabalhista, que aí até as manchetes que estavam a semana passada, 2 anos da reforma e não aconteceu a onda da promessa da geração de emprego. Então, todos os direitos dos trabalhadores, isso é muito importante. Os direitos não são... os direitos dos trabalhadores. Aí ele fala, vamos tirar o DPVAT... mas vocês podem ir para o SUS. O SUS já é universal, o SUS já está aí e tem todos os problemas que a gente conhece. Então, somando as duas coisas, ele está perdendo em larga escala. Eu acho que o apoio... O nosso grande problema é isso. Tem uma parte da população que, infelizmente, vem com toda essa carga patriarcal e aí, enfim, essas concepções... que ele acredita e ele defende. É pequena e é essa base. E parece que ele só governa. Tem várias análises. O Bolsonaro está governando para 30% da população. Então, são tristezas que nós vamos ter que ver como superar um pouco nesse período aí para frente. Eu gostaria de pensar Rebeca, numa coisa assim que eu acredito que a gente não pode perpetuar essa ideia falsa de democracia que eles passam para a gente. Então, eu não acredito, sabe, Paulo, que eles foram eleitos democraticamente. Não foram eleitos democraticamente. Não dentro de uma perspectiva de uma democracia popular, né? Pode ser numa democracia burguesa que até Marx já dizia que era toda pautada pelo poder econômico, pela força da burguesia, que exatamente por esse poder de manipular discursos, de convencer através da ideologia de que eles são os mais fortes para conduzirem esse Estado, tenham sido. Mas eles foram eleitos com base na mentira, né, do fake news. Eles foram eleitos com base nas ameaças, porque quando eles criam um discurso para a população, né, em torno da corrupção, e aí nesse discurso, nessa fantasia que eles criam, eles escolhem os inimigos, né? Então isso acaba gerando um clima de ameaça. Se o PT ficar, se isso continuar, isso vai acontecer, e as pessoas ficam em desespero, tentando achar uma saída para isso, e dentro dessa saída que eles encontraram, houve uma parcela da população, que é outro elemento, a gente tem que entender que Bolsonaro não foi eleito por um grupo único e da mesma origem e pelo mesmo motivo. Então, teve uma parcela da população que é, digamos, o voto popular. O voto popular, ele não estava conectado com um projeto de governo. Eles não sabiam para quem estava. Não tinha projeto. Ele não mostrou nada, não né? tinha projeto. Eram 3 folhas. E o mais incrível que eu via era dizendo, quando a gente dizia, mas sobre a homofobia, sobre a questão indígena, e eu via a resposta dizendo, não, ele está dizendo isso, mas não vai fazer, não. Então, era um voto, eu vou votar nele para ele não fazer o que ele está dizendo que vai fazer, né? Então, o voto popular era pelo quê? Por um medo, por uma insegurança, por um não saber o que fazer. Inclusive, grande parte desse voto popular dizia, se Lula sair, eu voto em Lula. Se Lula não sair, eu voto em Bolsonaro. Ou seja, não havia realmente uma condução política nesse voto. E teve um outro voto de Bolsonaro, que aí sim, por uma elite que não gosta dos povos indígenas, que não gosta do Sem Terra, que não gosta do movimento feminista, que não gosta do movimento negro, e votou contra esses movimentos.
Porque, dentro de uma outra perspectiva de Estado, o que a gente, enquanto movimento social, vinha lutando desde a década de 90 foi o fortalecimento de uma democracia participativa, né? Que era também um elemento de disputa dentro do governo petista, que não foi nada dado. Foi nada né? fácil. Foi nada fácil. Então, a gente também veio nesse processo de disputa dentro do governo petista, do fortalecimento de uma democracia participativa, que foi por água abaixo. Né? Então, houve, na verdade, várias origens desse voto bolsonarista. A gente não pode colocar tudo numa mesma panela. Então, quando a gente vê a reação de discordar, não concordar, de rejeição, na verdade, Bolsonaro sempre teve uma rejeição altíssima, inclusive dentro da população. Só que nesses vários grupos eleitorais que foram formados, no frigir dos ovos... Era ele que atendia. Ele conseguiu, com o apoio da mídia golpista, com toda a condução de votos de mídia golpista, através do discurso de medo, através do discurso pseudo-moralista, através do discurso de ódio, ele conseguiu conglomerar mais grupos eleitorais para conseguir esse pleito, mas não foi democrático. Eu acho que é super importante não qualificar como democrática a eleição de Bolsonaro, sabe, Paulo? Por quê? Porque mesmo... Não precisa ser uma democracia popular. Mesmo pensando em democracia liberal burguesa, houve uso do poder econômico para influenciar nas eleições através dos grupos de divulgação de fake news. Isso está sendo questionado com processo e religiosos, dos fundamentalistas religiosos. Então, isso está sendo questionado em processo, tem processo questionando a eleição de Bolsonaro, porque exatamente dentro dos moldes da democracia burguesa, da democracia liberal eleitoral, com base na legislação brasileira, é possível de questionamento legal essa eleição. Nem tocando no aspecto de que, do ponto de vista de uma democracia popular e tal. Então, eu acho isso bastante complicado. Eu sei que ele está eleito e está presidente. E como presidente da República que foi empossado, ele tem que ser tratado como presidente da República. Agora, não qualificar a eleição dele como democrática ajuda também a fortalecer a nossa luta para demonstrar o que realmente esse governo é, que é um governo com características fortemente fascista, que dissemina o ódio, que tem feito uma devassa completa nos direitos da classe trabalhadora, que está colocando em risco o Estado brasileiro, porque ele está quebrando a institucionalidade e que está tomando conta de toda a riqueza nacional. Você falou o exemplo da Amazônia, mas se a gente for pegar a mineração, se for pegar o pré-sal, né, o petróleo brasileiro... O aquífero Guarani, que está sob ameaça também. Toda a riqueza nacional está sendo vilipendiada, está sendo colocada à disposição do capital internacional. Então, eu acho que é muito importante a gente caracterizar esse governo da forma como ele está sendo, independente dele ter sido eleito pelo voto, né? Porque eu até entendo que eu entendo as razões dessa discussão, né? De colocar a eleição pelo voto. Se pressupõe que, por ter sido eleito pelo voto, é uma eleição democrática. Mas se você usa mecanismos de controle, de uso de recursos financeiros para controlar a eleição, se você usa elementos como compra de votos, se você usa política de desinformação, como as notícias falsas, isso é possível de ser questionado enquanto uma eleição democrática, né? Eu tenho uma curiosidade. Como é que vocês avaliam os votos nulos em branco, que foi uma grande parcela, né? Como é que vocês avaliam essa atitude desse pessoal? Eles também contribuíram para que o atual presidente fosse eleito? Rebeca?
Sim, com certeza contribuíram. Eu acredito que o problema do voto, ele faz parte dessa necessidade que a gente tem de uma educação política, de entender o que é representatividade. Falta também esse mesmo conhecimento. Então, a pessoa que estava ali, digamos, envolvida com o discurso, né? Com a narrativa de que votar no PT era votar na corrupção, e aí as pessoas acreditaram nesse discurso narrativo e mantiveram como uma verdade, mas, ao mesmo tempo, discordava do discurso fascista de ódio de Bolsonaro. Então, viram no voto em branco ou no voto nulo uma saída de consciência. Só que nessa saída de consciência, sem a compreensão de que esse voto nulo facilitava o discurso de ódio de Bolsonaro, né? Então, o que faltava mesmo, o que faltou mesmo para grande parte de quem anulou o voto, de quem votou em branco, foi a cultura política, a compreensão do que representa um voto e de como esse voto ele vai contabilizar no final das contas e no que ele vai resultar. Paulo Mansão? Eu acredito que, também todo esse discurso de ódio cansa parte da população também, porque o pessoal não se motivou a entrar, porque foi muita briga a eleição, essa semente do ódio. E quanto ao aspecto da democracia burguesa anterior, eu acho que ia acontecer mais ou menos como aconteceu na Bolívia, porque assim, se eles tivessem perdido a eleição, nós íamos passar por momentos tensos, tanto que ela vale, aí tomando ela vale, no caso, porque eles ganharam. Senão, acho que teriam semeado ódio e teria transformado um pouco o caos no país. Então, e eu estava olhando aqui, aproveitei para dar uma pesquisadinha, foram mais de 30% da população entre brancos e nulos. Então, foi o maior percentual desde esse processo da pseudo-redemocratização. Brancos, nulos e não votantes. Exatamente, 30%. Então, é praticamente outra eleição, né? É porque tem uma diferença entre brancos e nulos, que pode ter esse aspecto da consciência ou da rejeição à polarização altíssima que teve, e tem o aspecto do não ir votar, porque de um grande grupo da população brasileira que não tem acesso à cidadania. Que por suas condições de vida, a questão de votar ou não votar sequer está colocada. Que já estava ruim do jeito. Não está colocada. Se você não se mobiliza para. Então, eu acho que tem esses dois elementos. Foram 31 milhões de eleitores, 22% não compareceram às urnas. Então, é um dado impressionante, que não foram votar. 22 milhões de pessoas não foram votar, entendeu? Não compareceram. Não é que votaram nulo conscientemente contra a polarização. É que não foram às urnas. A gente volta para essa crise de representação política. E também de condições de vida. Muitas pessoas não vão às urnas porque a sua condição de vida não coloca a possibilidade de ir ou não coloca a eleição como algo relevante para si. Gente, eu queria trazer para a pauta do programa, já estou dando uma olhadinha ali no relógio, está voando aqui o tempo, mas assim, falar um pouquinho do Pacto Federativo, né, que o atual presidente e o ministro da Economia, Paulo Guedes, né, entregou, e que prevê a redução do número de municípios com a restrição para a criação de novas cidades e também a incorporação pelo município vizinho de cidades com menos de 5 mil habitantes e com arrecadação própria menor que 10% da sua receita total. Caso seja aprovada, a extinção dos municípios aconteceria em 2026. Segundo o IBGE, o Brasil tem 1.253 municípios com menos de 5 mil habitantes. Como esse pacote vai impactar na vida das pessoas e desses municípios extintos? Carmen? Bom, vai impactar acabando com eles. Olha, o pacote é todo muito ruim. O pacote é exatamente a quebra do Pacto Federativo, né? A quebra do Estado brasileiro da forma como ele está organizado hoje. Então, tem várias medidas no pacote que são contra os direitos, que são contra o funcionamento da máquina do Estado, né? Que são medidas que se chamam medidas de liberação.
Ou seja, de retirar o Estado da sua influência sobre o ordenamento econômico de formas a garantir, através do Estado, que recursos, né, do fundo público possam ser usados em benefício da maioria da classe trabalhadora. O pacote tem esse centro, que é a disputa do fundo público, né, dos recursos públicos brasileiros, e isso a favor do capital. Então, a questão de reduzir números de municípios é algo que, dentro de uma reorganização da federação, poderia ser discutido. Porque o Brasil tem um número enorme de municípios, nem todos têm arrecadação. Mas o problema, do meu ponto de vista, o problema não é esse. O problema é para onde vai a arrecadação, para onde vai o fundo público do Estado brasileiro, né? A serviço de quem isso vai ficar. E, seguramente, a política de Guedes, que, inclusive, já foi testada no Chile. No Chile, a gente está vendo hoje o tamanho do resultado que isso deu no Chile, né? O crescimento do número de suicídio de pessoas idosas e que, né, toda a crise econômica no Chile que está gerando essa crise política sem precedentes. E que é justamente o modelo econômico que o Guedes está querendo implementar piorado. aqui no Brasil. O Brasil é o modelo piorado, testado no Chile, está mostrando que não está dando certo. Por que, Carmen, piorado? Piorado, primeiro, porque as condições em que a gente está não são as mesmas condições de poder do Chile naquele período. E que parece que não tem filtro institucional aqui, né? Que não encontra obstáculo nenhum. Eles estão aprovando aqui a quebra do Estado brasileiro, que no Chile, minimamente, o Estado ainda foi mantido. E estão aprovando aqui no Brasil a entrega de todas as riquezas nacionais, a exploração totalmente liberada das mega empresas internacionais. Eles estão quebrando a Previdência, já quebraram os direitos trabalhistas. Então, assim, aqui... Acabaram os conselhos. Os conselhos de participação da sociedade na discussão da política pública. Então, agora, com esse pacote do Guedes, é o pacote que ele... o fundo público de qualquer estado sempre é disputado entre as classes, né? O pacote é a forma do Estado entregar o fundo público para o capital, para impedir a disputa pela classe trabalhadora do fundo público. Ou seja, os benefícios que a gente pode ter enquanto população brasileira a partir do Estado estarão anulados. E, somando a isso, a privatização das empresas públicas, o próximo passo é acabar com o Sistema Único de Saúde. Paulo Mansan, o MST tem uma luta, né, pela dignidade, pela posse da terra. Como é que vocês estão reagindo a essas ameaças junto ao MST? Primeiro, muita resistência. E, por exemplo, o MST tem aproximadamente uns 4.500 assentamentos em todo o Brasil. Isso dá em torno de 450 mil famílias, 1,5 milhão. Então, a resistência com muita solidariedade da classe trabalhadora, porque, enfim, a luta do MST é justa e o que a gente... Porque é a distribuição histórica que nunca foi feito da terra. Então, há a concentração, como há uma concentração que 6 brasileiros... tem a mesma riqueza que os outros 105 milhões de brasileiros, que a metade dos brasileiros mais pobres. Na terra também 1% dos proprietários ainda mantém 52% de toda a terra. Então nós estamos com resistência. Enquanto oferecem armas para a população, nós nos somamos aos professores e oferecemos livros. Enquanto nunca na história foi liberado tantos venenos. Passaram de 400 tipos de venenos, inclusive venenos proibidos na Europa, nos Estados Unidos, em toda a América Latina. Venenos já nos Estados Unidos condenados, tipo a Monsanto já foi condenado pelo glifosato, porque é cancerígeno, já está comprovado, liberaram 4 tipos de venenos cancerígenos que vão ser. Então, enquanto oferecem venenos, nós oferecemos alimentos saudáveis, agroecologia. Então, é a resistência conjunta de todos os trabalhadores e trabalhadoras, não há outra. Essa solidariedade de estarmos juntos e revertermos um pouco
essa situação que se apresenta. Eu gostaria também que a Rebeca dissesse para a gente, diante de toda essa situação, como é que você vê esse Brasil? Pergunta mais fácil, não? Temos saída? Sim, como temos seria? saída. Como reagir? A primeira coisa que eu acredito é a gente realmente procurar identificar quais são esses erros repetitivos, porque não há nada de novo no rugir das tempestades. A gente está vendo uma crise que ela é constante, que ela vai se acirrando e que a gente percebe que é um movimento que, por exemplo, não atinge somente o Brasil, mas a América Latina. Então, é toda essa crise que diz respeito à ideia que a gente faz de Estado, de nação, de democracia, né? E eu acredito fortemente nos movimentos dos grupos humanos. E a gente tem grupos humanos com ideias, com propósitos, com propostas. Então, Paulo fala, por exemplo, do Movimento Sem Terra, né? A gente tem, nos próprios povos originários, um projeto de mundo, que é o Bem Viver, que o movimento negro está trazendo também a luta pelo bem viver como uma bandeira. Então, a gente tem outros projetos de vida, a gente tem outros projetos de sociedades, a gente tem outros projetos de mundo. Então, a gente tem que discutir esses projetos e pensar coletivamente, em termos de coletividades, como atuar nesses projetos. E também resistir, se preciso for, ir para a rua e fazer uma reação mesmo nos modos dos nossos irmãos. Gente, infelizmente o nosso programa, né, vai ter que parar por aqui. Nós agradecemos para a Rebeca, ao Paulo Mansan e a nossa querida Carmen pela contribuição hoje. E o programa Fora da Curva teve a produção de Ana Veloso, locução Monina Aguiar, na coordenação Ana Veloso, que é professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, nos trabalhos técnicos Chico Rocha, nas redes sociais Larissa Silva e Carol Torpe. Obrigada pela companhia. Programa Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.